Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí com a pauta cheia de notícia importante para a gente abordar. A gente vai falar um pouco aí sobre a preparação do Vasco aí visando o próximo jogo contra o Palmeiras, quinta-feira, né? Partida muito importante para o Vasco, né? Jogo aí que pode colocar o Vasco na zona de rebaixamento, dependendo aí do resultado da partida e também, obviamente, de outros jogos nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre a negociação entre o Vasco e a Puma aí, né, que pode se tornar a nova fornecedora de material esportivo do Vasco a partir de 2024, e também vamos trazer novidades sobre a audiência pública que vai acontecer amanhã em São Januário, né, que pode definir o futuro, né, da reforma do nosso Caldeirão, e também vamos falar um pouco aí sobre mercado da bola, né, porque podemos ter até 6 jogadores aí se despedindo do Vasco já nessa próxima janela de transferências, e também vamos trazer novidades aí sobre contratações e também sobre a negociação entre o Vasco e a Crefisa, né, para poder adiantar aqueles 300 milhões de reais para que o Pedrinho aí possa estar utilizando parte dessa grana na contratação de jogadores já nas próximas semanas. Então, como eu falei, tem muito assunto, tem muita notícia para a gente abordar. Já convido todos vocês a assistirem, a acompanharem o nosso vídeo aqui até o final com a atenção redobrada, né, para vocês não perderem absolutamente nada que a gente vai estar trazendo. E também fica o convite para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, né, você que está acompanhando o nosso vídeo aqui pela primeira vez e quer ficar por dentro de tudo que acontece no dia a dia do nosso clube, já corre lá embaixo do vídeo, clica naquele botãozão vermelho escrito inscreva-se, vem fazer parte da nossa família, e quem puder também colaborar, né, ajudar o nosso trabalho a continuar crescendo, peço pra galera deixar o joinha, né, deixar o like, que é muito importante para a divulgação, né, para o engajamento aqui do nosso canal, combinado? E antes de começar o vídeo, deixar um recado aqui super importante da nossa parceira do canal, né, a 1xBet. A 1xBet, que é o maior site de apostas esportivas do mundo inteiro e é nossa patrocinadora aqui do canal há mais de 5 anos. E essa semana, né, vamos ter muito jogo aí. Hoje, por exemplo, tem Botafogo e Fluminense, clássico, 8 da noite no Engenhão. Tem Atlético Goianiense e Corinthians, jogo aí que quem vencer passa o Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro. Tem Bragantino, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Tem vários jogos bons, né? Amanhã, quarta-feira, por exemplo, tem Estados Unidos e Brasil, jogão aí também, né, da Copa América. Então você que quiser fazer apostas em qualquer partida, a 1xBet está dando 300 reais de graça, de boas-vindas, só você se cadastrar por lá. E não para por aí, tá? Essa semana, por exemplo, vai ter sorteio de camisa de seleção brasileira, pelo menos 3 camisas serão sorteadas. Vamos ter também sorteio de camisa do Vasco aí no dia do jogo entre Vasco e Palmeiras, e tudo que você tem que fazer é se cadastrar, só que tem que ser usando o nosso link aqui do canal, que está no primeiro comentário fixado. Então, você fez o seu cadastro, automaticamente você já ganha 300 reais de boas-vindas, né? Você já recebe esse bônus promocional, você já participa do sorteio de tudo que acontece no decorrer dessa semana, e qualquer valor que você depositar aí no seu primeiro depósito é multiplicado por 2, ou seja, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet, faça o seu cadastro para garantir aí a participação em tudo que a gente acabou de citar aqui no nosso vídeo de hoje, beleza? Então bora começar o vídeo falando da preparação do Vasco, né? Essa semana vamos ter uma semana cheia, calendário grande aí, rodada de Campeonato Brasileiro pegando fogo, como eu falei. Hoje temos 3 jogos aí importantes, né? Sendo que um desses jogos impacta, né, a posição do Vasco na tabela, que é o jogo do Atlético Goianiense contra o Corinthians, né? As duas equipes estão atrás do Vasco nesse momento. Na quinta-feira tem Cruzeiro e Cuiabá. Cuiabá que está atrás do Vasco também. Tem Inter e São Paulo, Flamengo e Grêmio, e Palmeiras e Vasco, né? O nosso treinador, o Álvaro Pacheco, aí vai enfrentar o amigo dele pela primeira vez, o Abel Ferreira. Lembrando que o Abel Ferreira e o Álvaro Pacheco, eles são muito próximos, são muito amigos. Inclusive, ano passado, o Álvaro esteve no Brasil,
teve na casa do Abel Ferreira, né? Passou um tempo aqui acompanhando o futebol brasileiro e agora vai ter a oportunidade de enfrentar, né, o seu amigo aí nessa partida de quinta-feira. No lado do Vasco, um clima ainda um pouco complicado, né? O Álvaro Pacheco vem fazendo muito mistério, os trabalhos ali em portões fechados, muita gente falando que ele pode mudar muito a equipe, né? Pelo que a gente ficou sabendo, seriam só 4 alterações no time titular, mas alguns dizem que ele pode mudar até mais, né? Muitas alterações até na forma de jogar ali devido à péssima atuação contra o Flamengo. O fato é, cara, o Vasco tem mais 2 dias para se preparar, né? Terça e quarta, viaja para São Paulo para poder conseguir, né, sair de lá com um bom resultado. Como eu falei no vídeo de hoje cedo, né, a tendência é que o Vasco aí se jogue um pouco fechado, né, tentando explorar contra-ataques, não vai se abrir tanto como fez contra o Flamengo, né? E acredito eu que ele não vai mudar o esquema de 3 zagueiros, até porque treinou 10 dias para enfrentar o Flamengo, teve agora mais 10 dias de novo para enfrentar o Palmeiras. A tendência é que ele tenha conseguido, enfim, montar uma equipe ali, pelo menos com força defensiva, para poder não sofrer tanto ali como sofreu contra o Flamengo e poder explorar, né, a velocidade do Adson, que deve ser titular, a velocidade do PH, que deve ganhar a vaga do Puma Rodrigues ali na ala direita, né? E obviamente outras mudanças, como por exemplo, o Hugo Moura deve entrar na vaga do Galdames. No setor defensivo ainda existe uma dúvida de quem será o titular na vaga do João Vitor, se ele volta a utilizar o Gary Medel, que não joga há muito tempo, ou se ele vai escalar o Robert Roa. Mas enfim, Vasco segue se preparando, segue aí treinando até quarta-feira, e aí quinta-feira tem esse jogão, né? A expectativa da torcida do Vasco é de desconfiança, mas ao mesmo tempo, né, de também ver um time mais competitivo, mais intenso e muito menos frouxo e covarde do que foi no jogo contra o Flamengo. Então agora é esperar, dar tempo ao tempo aí e torcer para que a gente consiga sair de lá pelo menos com um pontinho aí para poder chegar aos 7 pontos na tabela de classificação. Mas mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre fornecedor de material esportivo, né? Como vocês sabem, o Vasco estava com uma negociação muito avançada com a Puma, né, que poderia se tornar a nova fornecedora de material do Vasco a partir de 2024, né? Porém, depois da entrada do Pedrinho, né, no comando da Vasco SAF, né, do afastamento da 777, parece que a negociação entre o Vasco e a Puma deu uma esfriada, né? O negócio estava muito próximo do acerto, né? A informação que a gente coletou hoje é que a Puma iria pagar cerca de 24 milhões de reais por ano para o Vasco, né, por temporada, um contrato muito melhor, por exemplo, do que o Vasco tem com a Capa atualmente, né? O Vasco praticamente não recebe nada da Capa aí nos últimos 4 anos. Porém, como eu falei para vocês, depois que o Pedrinho entrou, ele começou a conversar com outras empresas e parece que o Pedrinho quer aí valores superiores a 30 milhões de reais por temporada, né? O Pedrinho quer colocar a camisa do Vasco valendo muito mais do que ela vale hoje em dia e tá certo, irmão. Tem que realmente valorizar a marca, tem que valorizar os torcedores, né? Lembrando que a torcida do Vasco, sem sombra de dúvida, está entre as 4 maiores torcidas que mais consomem aí no futebol brasileiro, e isso aí tem que ser valorizado, né? Apesar de dentro de campo o Vasco não estar bem, apesar de, obviamente, a gente não ver os resultados que a gente gostaria, a gente não pode esquecer que a torcida do Vasco é gigante e consome demais essa marca. Então isso aí, numa mesa de negociação com uma empresa que quer fornecer material esportivo do Vasco, acaba contando muito. Então o Pedrinho aí pedindo um pouco de calma, pedindo um pouco de paciência, ele não desistiu da Puma, mas ele preferiu abrir conversas com outras empresas, né? Até porque ainda estamos no mês de junho e o Vasco tem até dezembro aí para fechar esse contrato com uma nova empresa aí para fornecer material a partir de 2025. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre reforma de São Januário, né? Porque amanhã é um dia muito, muito, muito importante. Inclusive, o próprio Pedrinho pediu ali, convocou, né, a torcida do Vasco para estar presente em São Januário. Eu vou falar para vocês, tá? Nós aqui do canal estaremos transmitindo ao vivo amanhã a audiência pública, né, que vai acontecer a partir das 7 horas da noite. Porém, nós aqui do canal já estaremos lá em São Januário desde as 2 da tarde, né, fazendo toda a cobertura, fazendo ali todas aquelas entrevistas, né, com o Pedrinho, com outras pessoas que estiverem presentes amanhã, né, nessa reunião, nessa convocação pública aí que vai acontecer. E você que não puder, né, estar lá, você que não tiver condições, está trabalhando, não mora no
Rio de Janeiro, fiquem tranquilos que aqui no canal a transmissão vai ser ao vivo e na íntegra para vocês ali, desde o período da tarde até a noite, né? A gente vai estar ali cobrindo tudo para poder, obviamente, marcar esse dia histórico, né? Que vai, obviamente, facilitar que o Vasco consiga acesso ao potencial construtivo, né? Quem não sabe, o potencial construtivo é algo que a prefeitura possibilitou do Vasco buscar aí, né? Cerca de 500 milhões de reais para serem utilizados na grande reforma de São Januário, que deve ter início no final do Campeonato Brasileiro, no mês de dezembro. Então, amanhã é dia muito importante, anota na sua agenda aí para não perder a nossa live aqui, né, para você poder acompanhar na íntegra tudo que irá acontecer amanhã, nesse dia histórico e super importante para o futuro do nosso clube. Agora falar um pouco sobre o mercado da bola, tá? Porque a barca do Vasco já começa a ser ali traçada, né? Parece que reuniões importantes vêm acontecendo entre Álvaro Pacheco, Pedro Martins, que é o diretor executivo de futebol, o Felipe, né, que assumiu o cargo de diretor técnico, e o próprio Pedrinho, que está se envolvendo muito aí nessa questão do futebol, né? E já começaram a traçar nomes, jogadores que não pretendem ficar, jogadores que não têm espaço hoje dentro do elenco, e a barca, vou falar para vocês, vai ser grande, né? Muito falou de 5, 6 jogadores, pelo que a gente ficou sabendo, pode chegar até mais de 10 atletas saindo do Vasco nesse meio de temporada. Nomes como, por exemplo, Gary Medel, Rossi, Serginho, David, o próprio Zé Gabriel, talvez ali até mesmo jogadores que sejam vendidos, né? Como o caso do Léo Pelé. Léo Pelé hoje recebeu sondagens do futebol mexicano e pode também estar de saída. Jogadores como, por exemplo, Lucas Piton vai receber proposta da Itália, o Léo Jardim, goleiro, vai receber proposta da Espanha. Jogadores aí que estão em alta, né? Jogadores que podem também render lucro ao Vasco da Gama, então é uma barca que pode realmente acabar saindo, né? E essa reformulação eu acho que vai ser importante. Eu acho que o Vasco ele precisa de novos jogadores com mentalidade diferente. Então nada melhor do que você ter a saída de muitos atletas e a chegada de novos jogadores aí para poder reformular, oxigenar, né, esse elenco, né, e obviamente dar a possibilidade do Vasco aí ter um crescimento de produção dentro do Campeonato Brasileiro, né, dar ao Álvaro Pacheco novas peças, novos jogadores aí para que ele possa montar esse time e o Vasco sair dessa situação complicada que ele se encontra nesse momento dentro da competição. E falando em contratações, hoje tivemos aí um jogador sendo oferecido ao Vasco, meio-campista Natan, jogador do Grêmio, né? Parece que o nome do jogador veio ali à comissão técnica, né, que nesse momento avalia, tá ali, enfim, entendendo se vale a pena ou não o investimento. Eu particularmente não acho que é um jogador que chegaria para somar, não acho que é o tipo de jogador que chegaria ali para agregar valor. Tô aqui apenas trazendo para vocês aí que o jogador teria sido oferecido ali ao scout, né, à comissão técnica do Vasco, estaria sendo analisado, mas vou falar para vocês, não acredito que vá para frente, não acredito que é um nome aí que vai ser aprovado como um nome positivo aí a ser contratado pelo Vasco. Quem quer saber como está a situação do Coutinho e do Souza, cara? A negociação segue acontecendo, segue avançando, né? A tendência é que essa semana a gente possa ter desfecho positivo aí em relação principalmente à situação do Coutinho lá na Inglaterra, né? A rescisão contratual dele com a Aston Villa pode ser concretizada ainda essa semana, e o mesmo se aplica para o Souza, né? O Souza parece que já abriu conversas com o time da Turquia, né, para também romper o seu contrato, né, para poder finalizar o contrato dele de forma antecipada. Lembrando que o Souza tinha contrato com o time turco até o meio da próxima temporada. Parece que os dois, tanto o Souza quanto o Coutinho, querem já começar a treinar com a camisa do Vasco a partir da próxima semana, né, já se juntarem ao elenco ali para fazer toda a preparação, né, para estarem prontos para voltarem a vestir a camisa do Vasco a partir do mês de julho. E agora entrar aqui no assunto Crefisa, né, que é mais um negócio que também pode ter um desfecho positivo ainda essa semana, né? Parece que o Pedrinho aí tá muito motivado aí com esse acordo do naming rights, né, que ele vem já conversando com o seu Lamáquia desde o ano passado, né, antes mesmo do Pedrinho se tornar presidente do Vasco. Ele já tinha, né, essa conversa com o dono da Crefisa, né, que é o marido da Leila Pereira, e agora, quando tudo veio à tona, a situação da 777, os cofres da Vasco SAF estando ali praticamente zerados,
Parece que o Pedrinho teve que acelerar, né, essa negociação, teve que ali acabar pedindo, né, para o seu Lamarck essa possibilidade de fechar esse acordo de uma forma um pouco mais cedo, né, um pouco antes do que ele imaginava, e parece que o seu Lamarck ali deu ok, deu aval, quer ajudar o Vasco, quer já garantir, né, que os naming rights de São Januário serão dados à Crefisa, e a tendência é que essa semana a gente possa ter esse desfecho, né, possa ter essa negociação sendo confirmada e sendo anunciada aí pelo Vasco, né, e pelo Pedrinho. Então, essas são as notícias de agora. Assim que a gente tiver mais novidades, a gente crava um vídeo para vocês aqui, mas lembrando que hoje, 8 da noite, estaremos ao vivo com vocês aqui para a nossa super live com direito a sorteio de 2 camisas oficial do canal aí para quem quiser participar. Mais uma vez, esse aqui é o Pix do canal. Qualquer valor que você doar acima de R$2, você já entra no sorteio aí dessa camisa oficial do canal, e o maior Pix doado até a hora da live, na verdade, até a live terminar, também leva uma camisa oficial do canal para casa. Nesse momento, até agora, o maior Pix foi aí de R$115. Então, se você quiser garantir uma camisa oficial do canal, seu Pix tem que ser maior do que 115 ou de R$2, acima de R$2, para você participar do sorteio. Beleza? Então, o Pix está aqui, esse número, ou aqui o QR Code no cantinho da tela. Valeu, tamo junto!